queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 18, versículo 18. Mateus 18, 18. O tema da mensagem, de primeiro início talvez você vai estranhar um pouco, mas ao decorrer da palavra vai fazer sentido para você. É uma palavra talvez de orientação que vai te abençoar ao decorrer do seu relacionamento com Jesus, vai abençoar a sua casa. O tema da mensagem é: a sinfonia nos abençoa. Você pode repetir comigo que você pegou? A sinfonia, vai. A sinfonia nos abençoa. Amém? Você já vai entender o porquê disso. Mateus 18, 18. Vai dizer assim: em verdade, quem está dizendo aqui é Jesus. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem, no plural, na terra, Jesus está falando para os seus discípulos. Tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligarem, no plural, na terra, terá sido desligado nos céus. Pegaram? Isso está falando da autoridade que está sobre a igreja, porque representamos a Jesus. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra e deu essa autoridade à igreja. E olha o que diz no versículo 19: em verdade também lhes digo que, se só dois de vocês sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Até aí. E como eu estava dizendo, esse texto está revelando a autoridade que está sobre a igreja, e você que aceitou a Jesus faz parte dessa igreja. Então em Cristo você tem essa autoridade. Esse texto está falando de uma igreja gloriosa, aonde as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você está compreendendo isso? Quando Jesus sinaliza esse texto, ele está falando de uma autoridade que está sobre a igreja para ser gloriosa, para ser vencedora, referente às coisas da terra, por causa dessa capacidade de fazer uma ligação de céu e terra. Eu e você, em concordância com outros irmãos, podemos trazer a realidade dos céus para a terra. E por isso somos uma igreja gloriosa, porque nós podemos estabelecer o reino de Deus, atrair a intervenção de Deus. Então tudo que nós ligarmos ou desligarmos, está falando no plural. Por que no plural? Porque essa autoridade que Jesus está sinalizando nesse texto é uma autoridade que ela só é liberada na unidade e na coletividade da igreja. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Eu acredito que quando estamos num lugar de oração, mesmo que de forma individual, o Senhor nos atende e grandes coisas o Senhor pode fazer através da oração de um justo. Mas eu acredito que existe um respaldo sobrenatural no reino do Espírito, na unidade e na coletividade da igreja. Então algumas coisas nós vamos acessar em relação a manifestar o céu na terra, por uma coletividade, uma unidade da igreja, dos santos. Porque se tiverem dois na terra que concordarem e pedirem algo ao Pai, será concedido. Está falando de uma oração debaixo de unidade, debaixo de concordância. Você está entendendo? Então se tiverem dois sobre a terra que concordarem, pedindo para que tal família seja abençoada, se sacerdotes, homens e mulheres de Deus se reunirem, 2, 3 pessoas concordarem com todo o seu coração a respeito de tal família ser abençoada, eu acredito que o Senhor olha com outros olhos e começa a trabalhar para que essa família seja de fato abençoada, experimente o fluir do Senhor.
Mas se tiverem 2 sobre a terra, que concordarem, é isso que o texto está dizendo. Se tiverem 2 sobre a terra, que orarem pedindo o desligamento de uma ação contrária, de uma obra maligna sobre a vida de alguém, eu acredito que o Senhor nos responde e desliga aquela ação contrária. Por quê, pastor? Você está entendendo? Que é porque essa é a autoridade que está sobre a igreja, de ligar e desligar. Então, se a igreja se reúne em concordância para desligar algumas ações contrárias, assim será. Se a igreja se reunir e orar em concordância para que algumas liberações do Senhor nos alcance, assim será. Se a igreja se reunir para que alguém se converta, eu acredito que se ela estiver orando em concordância no mesmo espírito e coração, Deus olha para aquilo e Ele começa a trabalhar para que tal pessoa se converta ao Senhor. Isso é poderoso demais no reino do Espírito. E a gente poderia ficar falando aqui sobre essas questões de ligar e desligar. E essa é a autoridade que está sobre nós, sobre a igreja. Amém? Por que você acha que Jesus mandava os apóstolos de 2 em 2? Ele mandava de 2 em 2 porque, primeiro, pela questão de testemunho, qualquer situação, circunstância que eles viessem a passar, era protetivo ter uma outra pessoa para testemunhar, para estar ao lado. Mas também para que por meio disso, de terem 2 homens ali, 2 apóstolos, 2 pessoas, eles poderiam entrar nos lugares e concordar a respeito de algo, para que então os céus se manifestassem ali. Não, tudo aquilo que Jesus falava tinha um porquê, e eu acredito de todo o coração que Ele sempre enviava de 2 em 2, não só por causa de um cenário natural, mas por causa de um cenário espiritual. O respaldo a respeito de 2 pessoas pedindo ao Pai pela mesma coisa num só espírito é diferente. Irmãos, isso é uma chave tão grande, porque talvez algumas coisas na sua casa ainda não aconteceram, não tem um fluir sobrenatural, porque você está orando num canto e o seu cônjuge no outro. Vão os 2 para a mesa ou para a sala, deem as mãos, conversem antes sobre aquilo que vocês desejam em Deus, aquilo que vocês querem em Deus, que vocês precisam em Deus, e comecem a orar em acordo. Senhor, nós concordamos. Existe um nível de liberação de Deus quando a igreja se reúne para orar. No versículo 19, a palavra concordar, se tiverem 2 sobre a terra. Pega isso, se tiverem 2 sobre a terra, que concordarem a respeito de algo e pedirem ao Pai, o Pai vai conceder. Essa palavra concordar, aqui que está a essência do título da mensagem. A palavra concordar aqui é sinfonia. Sabe o que Deus está dizendo? Perdão, vou explicar para vocês o que é sinfonia. Sinfonia significa soar juntos, ter um som de acordo. Soar juntos, ter um som de acordo, um conjunto harmônico. Os músicos vão entender bem. Um conjunto harmônico. Sinfonia é uma palavra de origem grega que significa todos os sons juntos. É colocar todos os sons juntos e ter uma harmonia, uma sintonia. Quando se tem essa sintonia, essa harmonia, é como se nós estivéssemos declarando uma canção. E é como se o Senhor ouvisse essa canção e Ele concordasse com essa canção, Ele afirmasse essa canção e Ele estivesse disposto a entrar junto nessa canção, que é onde a resposta acontece. Sinfonia. Se na terra tiver sinfonia, concordância, harmonia, os céus vão concordar e afirmar. É isso que esse texto revela.
Você está entendendo? Então a ligação entre céu e terra passa pela sinfonia. A sinfonia pode ser uma sintonia de sentimento, de entendimento, de espírito, vontade, propósito. É quando eu entro num lugar, eu converso com ele, nós temos uma sintonia de sentimento, de entendimento, de vontade, de propósito. Estamos na mesma frequência em Deus. E quando a gente nesse mesmo ambiente, nessa mesma frequência, nesse mesmo som, nós colocamos algo diante do Senhor, Ele vai dizer: ó, o princípio de unidade acontecendo. E quando Ele vê o princípio de unidade, é que Ele libera a bênção. Você já ouviu falar do Salmo 103, né? O Senhor ordena a sua bênção e vida aonde tem unidade, onde tem união. Então às vezes a nossa vida está amarrada. Por quê? E eu falo em qualquer esfera, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, porque você não está entrando em sintonia com aquilo com o local aonde você está inserido. Não tem sintonia na sua casa, não tem sintonia aonde você está inserido no seu ministério. Parece que não tem concordância, não tem harmonia. Então se não acessarmos esse lugar, o céu vai amarrando, o céu vai retendo, porque a ligação de terra e céu, eu ligar na terra para que seja ligado nos céus, ou seja, chegue até a Deus, tem a ver com sinfonia. A sinfonia me abençoa. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A irmã do Coque está aí, não? A irmã Angelita tá no Kids, né? Meu Deus, essa é boa pro time de intercessão, mas é para nós tudo. Deixar crente se reunir para orar com um coração único é coisa séria. Deixar crente, cristãos, se reunir com um coração único, um só coração, em sintonia, na mesma frequência, na mesma harmonia, é coisa séria. Por quê, pastor? Porque é a coisa mais poderosa que existe sobre a terra. É o ápice do nível de autoridade que existe sobre a terra. Porque acessa-se nessa autoridade para ligar e desligar as coisas, para fazer ligação de céu e terra. É o ápice. Não existe nada mais poderoso do que isso. Nesse lugar a gente desliga as obras do diabo, mas a gente liga também a ação de Deus, em favor de uma pessoa, em favor de uma cidade, em favor de uma nação. A gente acessa, a gente liga a ação do Pai. Só que isso é uma coisa tão poderosa no reino do Espírito, que eu acredito que nesse lugar a gente pode tanto ser abençoado como entrar num lugar às vezes de amarração. E aqui talvez vai ficar um pouco denso aquilo que eu vou falar, mas a gente precisa entender essas coisas. Quando a gente ora em sinfonia, em concordância, porém militando por uma causa própria, segundo a nossa vontade, a nossa carnalidade, quem nós somos, e não estamos militando uma causa divina, uma causa eterna, uma causa de Deus, eu acredito que ainda assim a gente pode ligar na terra e ser ligado nos céus. Porém a resposta vem contra a vontade de Deus. Tem 2, 3 pessoas que concordaram sobre uma coisa. Só que se elas concordaram, mas estão fora da vontade de Deus, talvez Deus confirme aquilo sem ser a vontade dele. Deus faz esse tipo de coisa? Faz. Israel começou a pedir um rei. Antes a Bíblia fala que o reino de Israel era dirigido por Samuel, pelos profetas. E depois passou a ser uma monarquia, ter reis. Antes não tinha reis, depois tiveram reis. E se teve rei porque o povo pediu, e Deus disse para Samuel: não é a minha vontade, mas o povo está pedindo, dá. Em outras palavras, a gente pode pedir coisas para Deus que Deus não está querendo dar, mas porque a gente pede em unidade, em sintonia, em sinfonia, que Ele libera.
Então, como nós estamos orando é muito importante, porque não é só sobre orar, mas é como estamos orando. Porque o céu está ouvindo. Você está entendendo? Então, o ambiente da oração coletiva, ele deve ser um ambiente de oração onde nós estamos direcionados pelo Espírito. Amém? Eu queria que vocês abrissem Marcos 3:22. Eu só fiz essa introdução para você entender o que é a sinfonia. Mas a sinfonia, que é a concordância, que é a harmonia, tem totalmente a ver com unidade. E o que eu quero dizer é que o reino de Deus, ele avança, prospera através da unidade, mas não só sobre o reino de Deus, a nossa casa também. Então eu quero falar um pouquinho sobre o reino, mas sobre as nossas casas. Marcos capítulo 3, versículo 22. Se você puder abrir comigo. Olha o que vai dizer aqui. Estavam falando a respeito de Jesus, irmãos. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Os escribas, que eram quem escreviam a Torá, o Antigo Testamento, estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios por meio de demônio. Ele tinha demônio e estava expulsando demônio por meio de demônio. Aí olha a resposta de Jesus nos próximos versículos. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Resumindo, Jesus está dizendo assim: o que estão falando não é inteligente, não é coerente. Se eu estou expulsando o demônio por meio de demônio, então o reino das trevas está dividido. E todo reino dividido não prospera. Todo reino dividido não avança. É o fim desse reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nem o reino das trevas é incoerente para caminhar em discordância com ele mesmo. O reino das trevas, ele anda em sintonia. Você pegou, né? Até o reino das trevas anda em sintonia. Talvez debaixo de opressão, porque não há amor nesse reino, mas anda em sintonia. Diferente do reino de Deus, que há honra. Então há uma sintonia por meio do princípio de honra. Então Jesus está deixando claro isso. Não faz sentido o que eles estão falando. Um demônio não expulsa o outro, e se acha que expulsa, está enganado. Então o reino dividido não subsiste. Tudo que está fora de uma sintonia não prevalece e não prospera. Esse princípio vale até mesmo para as trevas. Eu já fiz a libertação, algumas libertações, e eu já vi, creia você ou não, mas eu já vi um demônio no processo de libertação brigando com o outro, porque o outro fez o que ele não podia fazer, porque ele não estava autorizado. Eles não trabalham um contra o outro. Um fala, o outro obedece, porque há uma sintonia, há uma concordância, há uma harmonia, mesmo que é um reino de trevas. Então, embora o diabo use essa estratégia contra outras pessoas, contra você, contra mim, contra nossa casa, contra empresas, ministérios, de dividir, eu quero dizer, ele não usa contra ele mesmo. Então pega isso. Eu acredito de todo o meu coração
que sim, o Senhor nos separa às vezes de algumas pessoas, Ele nos desconecta. Mas é mais raro do que, só que isso é mais raro do que Satanás. Satanás faz bem mais isso. Deus faz para nos abençoar mais, para que a gente flua mais, que tem vezes que pessoas nos atrasam, nos amarram, que é a situação de Ló e Abraão. Mas na maioria das vezes, é Satanás quem divide e não Deus. Você está entendendo? Isso é uma estratégia do diabo, porque Deus é um Deus de unidade. Então a gente precisa discernir essa discordância que às vezes está acontecendo na nossa vida, em qualquer esfera, em qualquer área. Isso será que não é uma ação maligna? Porque todo reino que é dividido não prospera, e é assim que Ele faz, para que a gente não avance, não prospere, não progrida. Amém? Eu queria que vocês abrissem agora em Gênesis 11. A gente está passeando um pouquinho hoje, mas para vocês entenderem bem. Gênesis 11, versículo de número 6 em diante. Para a gente ganhar um tempinho, versículo 6 já. Perdão, 5, vamos ler do 5. Olha o que vai dizer. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição ou impedimentos para tudo o que planejam fazer. 7. Vejam, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Até aí. Você já viveu isso em casa? Eu já vivi com a minha mãe isso, na minha adolescência. E às vezes, né, se a gente não perceber, a gente acaba vivendo, né, não percebe. O que, pastor? De eu falar A e ela ouvir B. Mas nitidamente é um negócio assustador, porque eu falei uma coisa, ouviu, deu um giro de 180 graus, ouviu outra. Aí depois que houve toda a bagunça, a gente volta para conversar. Não, mas eu não falei isso. Não, mas falou. É? Não. Porque, irmãos, eu acredito, existem interferências contrárias, porque quando não se tem sintonia, ou concordância, ou harmonia, é a forma que o diabo faz para nos parar, para nos dividir, para que a gente não avance. Eu sinto no meu espírito de dizer isso para você nessa noite. Se houve até aqui discordância na sua casa, hoje em nome de Jesus, jogue essa discordância no lixo, porque Deus quer que você e a sua casa seja uma casa unida, para que então a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Essa palavra vai colocar muita coisa no lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos desse discernimento espiritual. E o interessante desse texto, eu não sei se você conhece o texto, mas eles estão construindo uma torre muito alta, aonde Deus olha e diz assim: olha, não vai ter impedimentos para esse povo, porque ele é um povo só e fala a mesma língua. Eles estão numa só sintonia, numa só frequência, numa só voz, num só sentimento e entendimento, estão iguais. Ninguém vai parar esse povo. E o interessante é que era um povo que estava construindo algo contra Deus, mas estava dando certo. Então a gente não precisa nem de Deus para viver coisas extraordinárias pela unidade, quanto mais com Deus. Vocês então estão entendendo? Eles estavam fora do propósito, fora da vontade de Deus, e estavam edificando, construindo, crescendo. Imagina a gente andando em unidade, debaixo da vontade de Deus. No último versículo que nós lemos, disse que eles pararam de edificar a cidade. Deus desceu e confundiu as línguas.
Quando confundiu as línguas, eles pararam de edificar. Em outras palavras, quando não se entende mais o que o outro está falando, para-se a edificação. Nós precisamos estar numa mesma linguagem. Eu não estou falando só sobre igreja, eu estou falando sobre as nossas próprias vidas em todos os lugares, com filhos. Se o pai fala uma coisa e o filho não entende, o filho fala uma outra linguagem, vai dar problema. O pai tem que acessar esse lugar, o coração do filho. Eles têm que falar uma mesma linguagem, ele tem que acessar o coração do filho, porque senão vai dar problema. Então a confusão da língua cessa a edificação, ou se não pelo menos amarra, atrasa, não tem edificação, não tem fluir, não tem bênção de Deus. Os estudiosos dizem que em cima da torre, eles edificaram zodíaco, e eles invocavam deuses, era como se fosse um portal de deuses. Eles estavam se envolvendo com o mais alto nível de magia aqui em Babel. Era como se fosse um portal do inferno ali. E o que eu quero dizer é que essa autoridade de abrir o céu para liberar a realidade do céu sobre a terra, ou abrir a dimensão do inferno para trazer o inferno sobre a terra, está sobre os homens. Então Deus desceu não só porque era uma construção que era egoísta e eles queriam fazer o nome deles célebres, mas porque era uma construção onde outros deuses seriam colocados acima do nosso Deus. Idolatria. Então um culto de unidade de mente e coração tem a capacidade de abrir portais espirituais, ou do céu ou do inferno. E assim como em Babel houve um portal do inferno por causa da mesma linguagem, concordância e sinfonia, a igreja abre um portal do céu para a terra quando está na mesma linguagem, concordância e sinfonia. Quando a igreja está em unidade, céus e terra se encontram. E para isso nós precisamos, irmãos, cantar uma mesma canção em harmonia, ter o mesmo coração, mente, entendimento. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele é o Espírito da unidade. Nós temos que estar cantando uma canção e convidar o Espírito Santo para cantar junto. Se a gente estiver cantando essa canção e o Espírito Santo começar a cantar junto, ele vai colocando cada coisa no seu lugar. Quando nós entramos nesse ambiente, nesse lugar da eternidade, na terra, por causa da união, por causa da sinfonia, eu acredito, irmãos, que nós não só somamos. No plano natural, a gente é 1 mais 1 que é 2. No plano espiritual tem multiplicação. Quando Pedro estava no plano natural pescando, a Bíblia diz que ele não pegou nada a noite inteira. Quando Jesus chegou com o reino junto com ele sobre a vida de Pedro, a Bíblia diz que os peixes pulavam dentro dos barcos e eles encheram 2 barcos. Porque nesse ambiente espiritual, aonde o reino chega, não é só sobre soma, é sobre multiplicação, porque nós entramos debaixo de um fluir de Deus, nós entramos num lugar de bênção de Deus, acessamos esse lugar. Então reino dividido não subsiste, igreja dividida não subsiste, casa dividida não subsiste. E ali nós lemos em Marcos 3:25, no texto anterior, sobre a casa dividida não subsistir. A palavra subsistir ali no grego é esteme, que é ficar de pé. Jesus está dizendo: uma casa dividida não fica de pé. Uma casa dividida desmorona, uma casa dividida cai. Mais cedo ou mais tarde ela cai, se ela não estiver em sinfonia, em harmonia, em concordância. Então nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Como eu estava falando antes, hoje abandone a discordância na sua casa. Se for necessário,
Gere um diálogo maduro para que haja união. Se for necessário hoje ainda, peça perdão para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Faça o que precisa ser feito, mas que a união esteja reinando sobre as nossas casas. Amém? Não existe nada melhor do que isso. E é justamente isso que abençoa os nossos lares. Essa sinfonia, essa concordância, a presença do Senhor. Eu coloquei aqui que o diabo, que é o divididor, quem separa, se está tendo divisão é porque alguém está fora da nota. Como eu falei, é como se fosse um monte de sons tocando ao mesmo tempo. Se tem divisão é porque alguém na casa está fora da nota. E não é para a gente identificar, para acusar. É você que está fora da nota. Vai chegar em casa, viu o que o pastor falou? Se gerar uma briga, você me chama, que eu vou lá meter a colher. Você já ouviu falar, né? Briga de homem e mulher, não se mete a colher? Mete sim. Mete sim. Me chama que a gente vai lá. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque o Senhor ordena a bênção onde tem união. Se tem divisão, tem alguma coisa errada. Tem que se desfazer hoje de tudo aquilo que gera discórdia, que gera divisão. Então, quando o casal está ali falando a mesma língua, Deus abençoa essa casa de forma sobrenatural. Eu queria sinalizar algumas coisas que fazem as casas estarem em discórdia. Que isso a gente percebe. Às vezes, educação de filhos. O pai quer fazer de um jeito, a mãe quer fazer de outro. Lá em casa não acontece, graças a Deus. Sério mesmo. Minha esposa é uma bênção. Cuida muito bem do Benjamin. Mas o que eu quero dizer é, às vezes são coisas simples, mas tem uma discordância. Tem que sentar, conversar e alinhar. A gente vai fazer assim. É simples, só não senta para conversar. Casa dividida não subsiste. Sobre finanças. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Você já leu Amós 3:3? Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? É como se tivesse duas pessoas amarradas numa corda. O homem quer ir para um lado e a mulher quer ir para o outro. Resumindo, ninguém vai para lugar nenhum. Resolve isso logo. Organiza esse lugar. Se a mulher é melhor para administrar, pode deixar. Amém? Mas se é o homem, coloca nas mãos do homem. O papel do homem é ser provedor. Mas administrar, a mulher pode fazer. Não é pecado não. Mas uma coisa é certa, a gente precisa entrar nesse lugar de conserto, de conversa, de diálogo, para colocar cada coisa no seu lugar. Sobre a questão de se relacionar, não entre família, mas familiares. Isso gera muito conflito também. Sogra, né? Sempre tem piada de sogra. Tem piada porque não com a igreja do Deus vivo, mas fora tem problema com sogra. Eu estou só brincando, mas só para você entender. O que eu quero colocar com isso é o nível de relacionamento. Às vezes a mulher não cortou o cordão, o homem não cortou o cordão, há uma dependência emocional e tal. Resumindo, o nível de relacionamento que a gente vai ter com os familiares não pode interferir na casa. Se estiver interferindo na casa, o casal tem que ser maduro para sentar e conversar e definir as coisas. Vai ser assim, nessa frequência aqui, ó. Não dá para a gente ficar dividido com coisa tão pequena. Quanto tempo é investido no ministério, na igreja? Às vezes um quer mais que o outro, o marido mais que a mulher, ou a mulher mais que o homem. Ou às vezes ninguém quer, né? Mas são pontos. Questões de casa, né? Demandas de uma casa, limpeza, mercado. Acho que essa parte aqui eu pego mais, sou mais bagunceiro. Aqui eu me incluo. E a Bíblia diz que a gente deve ajudar a esposa no convívio da casa, tratá-la com honra, né? 1 de Pedro 3:7. Eu quero dizer, todos esses pontos a gente precisa rever. Se você precisar de um conselho de fora, procure.
Não deu certo o diálogo. Pode ser que não dê. Torço para que dê. Mas se não der, procure ajuda de fora. Uma pessoa de fora. Que você confia, que vai dar um direcionamento bíblico. Então a falta de diálogo, falta de entender a hierarquia que Deus deixou. Estou falando sobre organizar a casa aqui, você está entendendo, né? Porque casa dividida não subsiste, então tem que organizar ela. Você organiza dialogando, identifica o problema, dialoga. Se não deu certo, você tem que entender também hierarquia. Em que sentido? Deus estabeleceu o governo sobre a terra, na casa, na igreja, na sociedade, em tudo. Governo para quê? Justamente para essas coisas. Tem momentos que a gente não pode esperar uma unidade espontânea, porque não dá certo. Precisa se estabelecer, né, uma direção e seguir aquilo como sendo uma base de unidade. Por exemplo, se eu abrir aqui, gente, que cor que vocês acham que a gente devia pintar a parede? Essa aqui do lado. Sério mesmo, agora vamos ver. Vamos lá, que cor que ficaria bonita aqui do lado? Pode falar que você gosta. Esse cinza? Ah, daí nós estamos na sintonia daí. Hã? O que eu estou querendo dizer é que se a gente abre coletivamente, tem coisas que a gente não consegue definir, são muitos pensamentos, sentimentos, vontades, personalidades, jeitos de cada um. E por isso que existe o governo. Deus estabelece o governo porque vem do governo a direção. Então se está tendo algum problema em casa, a mulher precisa entender que quem tem autoridade na casa é o homem. A autoridade vem da palavra original que significa dar comando. Quem tem direito de dar comando, de dar a última palavra numa casa é o homem. E se não for assim, está disfuncional. A mulher pode ser com sua sabedoria, aconselhar, direcionar, dizer, ajudar. E ela está ali, ela cobre o homem, ela pode fazer todo esse processo. Mas no final quem tem que decidir é o homem. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar. E se quebrar a cara, Deus vai tratar com o homem. Mas você está entendendo, né? Que se não houvesse governo para trazer unidade, nós seríamos um bando de pessoas desordenadas. Você já pensou se não tivesse governo, estou falando político, não tivesse leis, como é que ia ser? Se não tivesse. Então Deus estabelece para que haja ordem e para que haja governo, ordem e unidade. Gênesis, não precisa abrir, 18, 19, olha o que Deus vai dizer para Abraão. Pois eu o escolhi, dizendo para ele, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Abraão foi escolhido para ordenar para os seus filhos e para os seus descendentes, para as próximas gerações, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe havia prometido. A responsabilidade disso estava sobre Abraão, de dizer para a próxima geração, filhos e netos, como fazer. Entende? O que eu estou querendo dizer é, entendimento de governo coopera para que haja unidade. Que é o que eu estava falando antes do reino das trevas. Por mais que há um reino caído, eles entendem isso. E funciona, tem sinfonia. Então, diálogo, governo. Eu queria sinalizar sobre a gente resolver os conflitos e não fugir deles. Efésios 4:3, na Bíblia, a mensagem vai dizer assim, presta atenção. Considerando as diferenças entre vocês, tem diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Aquela história, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Resumindo, Paulo está sendo bem claro, para que haja unidade, quando tiver conflito, vai resolver. E a gente, na verdade, quando tem conflito, o que a gente faz? Foge, se separa. Dentro de casa não dá muito, né? Porque fica 2 dias bicudo, mas tem que dormir junto, logo conversa. Mas se é em outra esfera, a gente se afasta em vez de resolver. E a unidade está nisso, em não fugir, mas resolver o conflito. Amém? E eu quero dizer que a unidade está na ação do Espírito Santo também.
Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. O Espírito dá união. Amém? Então a unidade é uma obra do Espírito Santo. Eu vi o Luciano Subirá falando sobre essa questão. Ele contou um testemunho que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Tinha uma senhorinha na igreja que chegou para ele e ele estava iniciando no seu pastoreio. Começando, irmãos. Ela disse assim, eu vou sair dessa igreja porque nessa igreja não tem amor. E ela tinha tido um conflito com outra irmã. Ele disse, não, tudo bem, você pode sair da igreja, contanto que você saia daqui, vá para sua casa, arrume sua mala e vá embora. Ela olhou para ele assim, disse assim, que tipo de homem de Deus que é esse, que dá um conselho desse, para se separar e não sei o que. Aí ele disse assim, eu só estou falando para a senhora seguir a sua linha de raciocínio. A senhora fez um barraco aqui, ele disse para ela. A senhora fez um barraco aqui e aqui não tem amor. E a senhora faz lá na sua casa todo dia e lá tem amor? A senhora fez um dia aqui, teve conflito aqui e aqui não tem amor. Na sua casa você faz todo dia e lá tem amor. Resumindo, o que ele estava querendo dizer é que um ambiente de amor e unidade não é aonde não se tem problema, mas é aonde se resolve os problemas. Mas você entendeu o raciocínio dela? Se aqui não tem amor porque tem conflito, então na sua casa também não tem amor porque lá tem conflito também. Então se a senhora quer sair da igreja, sai da sua casa também. E a gente tem às vezes a nossa mente fechada para a igreja. Parece que o conflito na igreja eu não quero tolerar, mas em casa... Não, nós somos a igreja do Deus vivo, que tem que andar em unidade, em sinfonia, para que os céus se abram e venham sobre a terra. Deus vem, irmãos, e abençoa onde tem unidade. Atos capítulo 2, versículo 42, se você quiser abrir, eu já estou caminhando para o final. Atos 2:42, texto conhecido. Diz assim: eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos. Está falando da igreja primitiva. Jesus ascendeu os céus, está iniciando a igreja. Eles estavam seguindo os ensinos dos apóstolos, a vida em comunidade, ou em algumas versões diz comunhão. Ou seja, eles estavam em comunidade, estavam juntos. A refeição era comunitária, eles comiam juntos todos os dias. Estavam juntos como comunidade, comiam juntos. E a Bíblia diz que e eles estavam na prática da oração, eles oravam juntos. Era tudo junto. Mas no versículo 43 diz assim, todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizadas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam, essa aqui é a versão, a mensagem. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa. A igreja primitiva vivia numa harmonia maravilhosa. Ou, em outra versão, mantinham-se unidos. Sinfonia. O que tinha na igreja primitiva? O que tinha na igreja primitiva? Não. Vamos lá. O que tinha na igreja primitiva? É sério isso? Vamos lá. O que tinha na igreja primitiva? Isso, e sinfonia. No sentido de que eles se mantinham em harmonia, em unidade. E qual era o resultado disso? A Bíblia diz que por meio da vida dos apóstolos tinham sinais, maravilhas, prodígios. As coisas estavam acontecendo, mas não eram só isso, não eram só os sinais. O que tinha naquela igreja? Atos capítulo 1 vai dizer que 120 pessoas
esperaram pela descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu, e eles estavam nessa harmonia, estavam nessa unidade, estavam nessa comunhão. Atos capítulo 3 vai dizer que Pedro prega a palavra e 3.000 pessoas se convertem. Eles continuam nessa harmonia. Atos capítulo 4 vai dizer que 5.000 pessoas tinham se convertido. Em Atos capítulo 8, Lucas desiste de contar e diz: grande era a multidão dos que criam. Romanos 15, Paulo vai dizer que o evangelho naquele tempo já havia sido pregado em todas as nações. A história diz que em mais ou menos 50 anos depois de Cristo, mais ou menos 500 mil de cristãos havia somente na Judeia, na região da Judeia. 60 anos depois, o mundo inteiro ali, todos os países já tinham recebido a mensagem do Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que houve um grande avivamento, uma massa de conversão sobrenatural. E por que aconteceu? Porque a igreja se mantinha em harmonia, ela estava em sintonia. Então, onde existe unidade, cria-se esse ambiente para que Deus venha, se mova e abençoe. Nós olhamos para a igreja primitiva, um romper, um explodir, um avançar sobrenatural. Por quê, pastor? Por causa da unidade da igreja. Estavam na mesma sinfonia, na mesma sintonia. E isso é uma obra do Espírito. Então o diálogo vai estabelecer essa unidade na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Respeitar os governos estabelece a unidade. Estar debaixo da sinergia e vida do Espírito estabelece unidade. E estar unido com Jesus estabelece unidade. O que une a igreja? Não só o Espírito, mas a glória do Filho. Estamos ligados em Cristo. E porque estamos ligados em Cristo, nós somos um. João 17, você conhece: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na oração sacerdotal, a última oração de Jesus, ele pede para que a igreja fosse uma, para que através de nós o Cristo fosse revelado, glorificado, para que o Pai, através de nós, até eu estava falando com o Juliano sobre isso, fechou aqui, tremendo mesmo isso, porque em nós está a glória do Filho, e nós estamos unidos por causa do Filho. E Deus nos vê como sendo filhos, como sendo Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, porque nós estamos em Cristo e Cristo em nós. E é ali que está a unidade. Jesus disse: dei-lhes a glória que me deste. Ele deu a glória dele para nós, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A glória de Jesus foi dada a nós para que fôssemos um com Ele. Você está entendendo? Glória fala de imagem, de reflexo. Ele deu a expressão dele para nós, a sua glória, para que a gente pudesse refletir a Ele, revelar a Ele, mostrar a Ele ao mundo. Aí ele vai continuar e diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Essa foi a oração de Jesus, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Até aí. Eu queria concluir com isso. Quando a gente se sujeita à presença do Espírito e a gente olha para Jesus e a gente caminha em Jesus, a vida de Jesus está em nós, a gente está transbordando Cristo, é que vai tendo essa sinfonia, essa harmonia, este único som que faz com que Deus ouça e confirme aquilo que estamos fazendo. Amém?